A gente tinha visto aqui, né, a parte cefálico-cervical, agora a gente vai começar vias aéreas. Vamos lá, vias aéreas superiores. As vias aéreas superiores, em primeiro lugar, as vias aéreas elas vão estar, são as vias pelas quais são as vias que pelas quais o corpo vai conduzir aí o ar, né, que a gente respira. Existe uma diferença entre respiração e ventilação ainda. A ventilação é simplesmente o fluxo de ar nas nossas vias aéreas, superiores e inferiores. A respiração seria a oxigenação do sangue, ou seja, as trocas gasosas a nível alveolar. Beleza? Existe uma diferença sutil aí, porque a ventilação, por ela ser simplesmente o fluxo de ar nas vias aéreas, uma pessoa ela pode ventilar, ela pode estar ventilando e ela pode não estar respirando. E uma pessoa, ela pode, assim, a ventilação ela é necessária para a respiração. Só que uma pessoa pode ventilar sem estar respirando. Por exemplo, vamos lá, voltando às definições. A gente tem a ventilação é o simples fluxo de ar nas vias aéreas. Se uma pessoa, por exemplo, se engasga com algum corpo estranho, por exemplo, uma criança engole uma bolinha. Matheus, Oi. desculpa. Você já não compartilhou a tela? Tem alguma coisa aí para compartilhar? Caramba. Obrigado por lembrar. Beleza. Voltando. Tá, vias aéreas superiores. Vamos começar a falar de vias aéreas de respiração. Eu estava falando do conceito de ventilação e respiração. A ventilação é simplesmente o fluxo de ar nas vias aéreas. Por exemplo, uma criança que aspira um corpo estranho, uma bolinha, um brinquedinho, que tapa as vias aéreas dela em algum ponto, ela está tapando a ventilação dela. Essa criança ela não está ventilando e, consequentemente, ela não está respirando. Beleza? Porque o ar ele nem está fluindo pelas vias aéreas, e se ele não está fluindo, ele também não está acontecendo as trocas gasosas a nível dos alvéolos. O que acontece? Uma pessoa também pode estar ventilando sem estar respirando. Por exemplo, existem intoxicações, por exemplo, intoxicação de monóxido de carbono. O monóxido de carbono ele é um gás que ele não tem cor, não tem cheiro, e ele é um gás silente, que a gente chama, né? É uma intoxicação silente, silenciosa. E aí, por exemplo, o monóxido de carbono ele tem muito mais afinidade pelas hemácias do que o próprio gás oxigênio, ou seja, ele se agarra às hemácias muito mais forte, entre aspas, do que o próprio gás oxigênio. E aí uma pessoa, quando ela inala altos níveis de monóxido de carbono, em caso de incêndios, por exemplo, ou no inverno, é muito comum ter intoxicação por monóxido de carbono por conta das calefações, né? Dos calefadores aí a gás, que fazem que geralmente são aquecedores velhos aí, né, que fazem uma combustão incompleta, e no inverno as pessoas deixam ambientes fechados, e aí o monóxido de carbono ele vai acumulando nesses ambientes, e como é um gás que não tem cheiro e nem cor, ele causa intoxicação silenciosa. E aí o que acontece? O monóxido de carbono, ele se associa às hemácias, e ele não deixa que as hemácias agarrem o oxigênio a nível alveolar, causando uma intoxicação que impede a respiração, apesar de estar mantendo a ventilação. Entende? Então, ventilação é diferente de respiração. Ventilação é o simples fluxo de ar através das vias aéreas, e a respiração são as trocas gasosas a nível alveolar. O que acontece? As vias aéreas, elas são as vias pelas quais nós vamos ventilar, beleza? São as vias pelas quais o ar vai fluir no nosso corpo, e as vias aéreas elas vão estar separadas em superiores e inferiores. Para ficar mais didático, eu gosto de ensinar que as vias aéreas superiores são as vias às quais se mistura a via aérea com a digestiva. E a via aérea inferior são as vias aéreas próprias para passagem de ar, ou seja, as vias aéreas inferiores são as vias estritamente aéreas. Por quê? As vias aéreas superiores, pessoal, elas vão consistir nas fossas nasais, na boca e na nossa faringe. No caso, as fossas nasais aqui, teoricamente, só existe o fluxo de ar aí, né? Só que a gente também consegue respirar pela boca, e no caso a boca já é uma mistura entre a via digestiva e a respiratória. Apesar de não ser o ideal, a gente pode respirar pela boca. E a gente tem aqui a faringe também. A faringe... Caramba, eu vou pegar uma água que eu esqueci de pegar. Só um minutinho.
Beleza, voltando. As vias aéreas superiores vão consistir nas fossas nasais, na boca e na faringe. A gente tem as fossas nasais, né, que vão ser a entrada de ar pelo nariz. Depois a gente vai ter a boca, que vai misturar aí a via digestiva com a via aérea, né, porque a gente pode tanto ingerir líquidos ou sólidos para se alimentar ou para se hidratar através da boca, mas a gente pode respirar através da boca também. E a gente tem a faringe, né? A faringe, ela vai ser esse órgão que vai ficar atrás das fossas nasais e atrás da boca. Ela vai estar formada por 3 porções, né? A porção mais superior, que está atrás das fossas nasais, que vai ser a rinofaringe. A porção mediana, que vai estar atrás da boca, que vai ser a orofaringe. E a porção mais inferior, que vai ser a laringofaringe. A faringe, ela vai ser muito importante porque ela vai conectar as fossas nasais com a boca. E a última porção da faringe, ela vai ser a última separação da via própria digestiva, que é mais posterior, que vai ser o próprio esôfago, né? Da via própria respiratória, que vai ser a porção mais anterior, que aí vai ser uma via estritamente respiratória, né, adiante, e uma via estritamente digestiva, que vai ser o esôfago por detrás. Logo, as vias aéreas superiores, elas vão ser basicamente as vias nas quais se mistura, aí, entre aspas, a via aérea com a digestiva, aí, por causa da presença da boca e da faringe. E as vias aéreas inferiores vão ser as vias estritamente aéreas, ou seja, não vai ter nada de passagem de sólidos ou líquidos por aí. Se passa algum sólido ou líquido para cá, para a nossa laringe, por exemplo, a gente já engasga e a gente começa a tossir para poder expelir esse sólido ou líquido. As vias aéreas inferiores, elas vão ser aqui da laringe abaixo. A laringe, ela já vai ser a primeira porção das vias aéreas inferiores, das vias estritamente aéreas. E a laringe, ela também vai ser o órgão da fonação, porque é nela que vai estar presente as nossas cordas vocais. E aí, as cordas vocais pelas quais a gente consegue vocalizar, falar, se comunicar. Depois da laringe, a gente vai descendo, a gente já tem a traqueia, né? A traqueia, que ela vai estar formada por vários cartílagos em formato de C. E aí a gente tem um cartílago em formato de C, e conectando as duas pontas desse C, a gente vai ter músculo liso, que quando ele contrai, vai diminuir o diâmetro da traqueia, e quando ele relaxa, vai aumentar o diâmetro da traqueia por ação do sistema autônomo, simpático e parasimpático. No caso, o sistema simpático, ele causa broncodilatação, beleza? O aumento do diâmetro da traqueia e dos brônquios, basicamente o aumento do diâmetro das vias aéreas inferiores. E o sistema parasimpático, ele vai causar a broncoconstrição ou também a diminuição do diâmetro das vias aéreas inferiores. E a traqueia, ela vai ser formada por vários anéis em C, né, com um músculo liso entre elas, que tem a capacidade de diminuir e aumentar o diâmetro da traqueia. E aí, mais ou menos a nível de T5 ou T6, a gente tem as carinas, que vai ser a bifurcação da traqueia, originando 2 brônquios primários ou 2 brônquios fonte, ou brônquios fuente. Esses 2 brônquios fuente são um para cada pulmão, né, um para o pulmão direito e para o esquerdo, e depois aí eles vão se segmentar de acordo com a sua respectiva broncosegmentação, que aí a gente vai ver mais adiante. Basicamente, essas são as vias aéreas superiores e inferiores. Agora, vamos voltar aqui para falar de vias aéreas superiores das fossas nasais. As fossas nasais, pessoal, elas vão ser 2 fossas, né, separadas pelo tabique nasal. No caso, as fossas nasais, elas vão ter o seu correspondente ósseo, beleza? Que a gente lembra lá da aula de osso. Ah, não, tem aqui mesmo em espláqueno. É bom que a gente lembre aí o componente ósseo das fossas nasais. Não, não vai ter aqui em espláqueno. Eu vou abrir em osso logo. Aqui. É bom que a gente relembre o componente ósseo das fossas nasais. A gente vai ter aqui, ó. As fossas nasais, elas vão estar formadas pelos ossos. O componente ósseo vai ser os ossos próprios de lá nariz, ou ossos nasais. A gente vai ter os cornetes também. A gente vai ter 3 cornetes. A gente vai ter cornete superior, médio e inferior, sendo o cornete superior e médio partes do osso etimoides. E também o tabique nasal parcialmente está formado também pelo osso etimoides, pela lâmina perpendicular do osso etimoides. O cornete inferior é o único osso independente, que não é parte de nenhum outro osso. E a gente vai ter também aqui o maxilar superior, que também faz parte das fossas nasais, e o vômer. O vômer que vai articular com
que vai ser basicamente a pontinha do nosso tabique nasal. Basicamente, esses vão ser os ossos que vão formar as nossas fossas nasais. Os ossos nasais, ou próprios de la nariz, o osso etimoides, formando a lâmina perpendicular cornete superior e médio, o maxilar superior, o vômer e os cornetes inferiores. Esse é o componente ósseo das fossas nasais. Agora, todo esse componente ósseo, ele vai estar tapizado, ele vai estar coberto por um epitélio respiratório. Beleza? Esse epitélio respiratório, ele vai estar formado por... a gente vai ter aí células caliciformes, a gente vai ter células ciliadas para varrer o moco de acordo com o seu fluxo ideal. E também, isso vai ter uma ênfase muito maior em histologia, eu acredito que vocês já viram isso, traqueia, epitélio respiratório, epitélio olfatório, em histologia. Só que em anatomia, o que a gente tem que saber principalmente os cornetes, pessoal. As fossas nasais, elas vão estar formadas aí por 3 cornetes, beleza? O cornete superior, o cornete médio e o cornete inferior. Esses cornetes, eles vão estar formados, eles vão nascer das partes da parede lateral das fossas nasais e eles vão formar projeções em direção ao tabique nasal. Ou seja, os cornetes, eles têm a sua base lateral nas fossas nasais e eles entram, ou seja, eles formam as suas projeções em direção à linha medial, ou seja, em direção ao tabique nasal. E esses cornetes, eles vão servir justamente para aumentar a superfície de contato do ar que está entrando com a própria parede da mucosa nasal. E outra coisa é que esses cornetes, eles vão estar cobertos não só do epitélio respiratório, mas ele também vai estar coberto por tecidos eréteis, muito parecido aos tecidos eréteis dos órgãos de reprodução. E esses tecidos eréteis, eles têm a capacidade de se encher de sangue ou de esvaziar-se de sangue com a finalidade de poder aquecer esse ar que a gente está inspirando. Beleza? Os cornetes, eles servem justamente para aumentar a superfície de contato com o aquecimento, esse sistema de aquecimento do ar, justamente para servir para a gente aquecer esse ar que a gente está inspirando aí e colocar ele em uma temperatura mais ideal aí para nossa inspiração, porque se chega muito ar gelado diretamente aos nossos pulmões, primeiro, a gente vai perder calor muito fácil, porque os pulmões eles têm uma superfície de troca gasosa muito grande, então a gente perderia calor muito fácil, por exemplo, em uma situação imagina, o ser humano vivendo na neve. Perder calor é muito desvantajoso, então põe em risco, inclusive, a sobrevivência do ser humano. Então, aquecer o ar que a gente está inspirando é muito importante, principalmente em zonas frias, né? Em épocas frias também. Então, é muito bom que a gente respire pelo nariz, principalmente quando está no frio. E é por isso, inclusive, também, que quando a gente está no frio, a gente pode sentir esses cornetes, eles enchem o seu tecido erétil, e justamente para aquecer mais o ar, inclusive eles podem encher tanto ao ponto de tapar as nossas fossas nasais. E aí a gente sente o nariz congestionado, mesmo que não exista muco nasal. Por quê? Não é muco nasal que está tapando as fossas nasais, é justamente os tecidos eréteis associados aos cornetes que estão muito cheios aí. Beleza? E aí tem que usar umas gotinhas aí, né? Tem umas gotinhas aí que acho que é Naridrim, não sei o nome do remédio, que aí melhora o congestionamento, porque ele justamente, esse remédio, ele é um análogo do sistema simpático. E como vocês sabem, a ereção dos tecidos eréteis do nosso corpo, ela é diminuída pelo sistema simpático e aumentada pelo sistema parasimpático. Então, essas gotas nasais, elas são análogas do sistema simpático, que faz com que os tecidos eréteis se esvaziem de sangue e permita a passagem de ar. Beleza? Então, essas são as funções dos cornetes, pessoal. Outra coisa é que cada cornete vai ter um espaço abaixo dele chamado meato, chamados meatos, entende? Então, o cornete superior, abaixo do cornete superior, a gente tem os meatos. No caso, a gente tem o meato superior, abaixo do cornete superior. A gente vai ter o meato médio, abaixo do cornete médio. E o meato inferior, abaixo do cornete inferior. Esses meatos, eles vão ser muito importantes, porque esses meatos, eles vão ser espaços de comunicação
entre as fossas nasais e, por exemplo, os senos paranasais. Entende? A gente tem os senos paranasais, que são cavidades pneumáticas associadas às próprias fossas nasais. Aqui, ó. Senos paranasais. A gente vai ter aqui, ó. Em uma criança, por exemplo, esses senos são menorzinhos. Só que em um adulto eles vão crescendo, né, com o desenvolvimento do crânio. Em um adulto eles vão crescendo, né, e aumentando aqui esses espaços pneumáticos. Esses meatos, os senos paranasais, eles são cavidades pneumáticas, eles são cavidades cheias de ar, são cavidades ocas, que possuem... Aqui, por exemplo, a gente tem o seno frontal, que é uma cavidade pneumática do próprio osso frontal. A gente tem os senos etimoidais, que são cavidades pneumáticas do próprio osso etimoidal. E a gente tem aqui o seno maxilar superior, que é uma cavidade pneumática, uma parte oca, que a gente possui no osso, no próprio osso maxilar superior. Esses senos paranasais, eles teoricamente eles servem para que os nossos ossos não sejam tão pesados assim, né? No caso, são essas cavidades pneumáticas nos ossos em geral, eles servem para diminuir a densidade óssea. Só que aqui, no caso dessas cavidades pneumáticas que estão presentes aqui no nosso rosto, elas teoricamente vão servir também para aumentar a nossa sensibilidade sonora, para aumentar também a nossa, para que, por exemplo, a gente sinta as vibrações sonoras melhor aqui nessa região dos nossos olhos, beleza? Nessa região aqui frontal do nosso rosto, da nossa cara. Outra coisa também é que esses senos paranasais, eles também aumentam a superfície de trocas gasosas com essa região aqui do nosso rosto, beleza? Por exemplo, pessoas que respiram pela boca, que têm patologias que tapam as fossas nasais, elas não oxigenam bem os senos paranasais. E não existe, teoricamente, né, não existe uma troca gasosa boa, que seria uma troca gasosa um pouquinho suplementar aí dos senos paranasais. E essas pessoas, elas podem ter, inclusive, déficit cognitivo por causa disso, de respirar pela boca. Entende? Porque daí não oxigena bem em teoria, né, não oxigena bem através dos senos paranasais também. E uma outra teoria também da função dos senos paranasais é que eles servem para absorção de impacto. Porque, por exemplo, se os ossos da cara fossem ossos maciços, se a gente levasse um impacto no rosto, esse osso maciço, ele não iria absorver o impacto e ele iria transmitir completamente o impacto para o nosso tecido nervoso, que está aqui logo atrás do nosso víscerocrânio, né? No caso, que é o crânio que forma a nossa cara. E aí os senos paranasais, eles vão servir também para, como eles impedem, né, como eles evitam que os nossos ossos eles sejam maciços, eles vão servir também para absorção de impacto direto. Porque daí, quando a gente leva um impacto, um trauma, alguma coisa, são esses senos que vão absorver impacto e eles que vão quebrar. É essa parte do osso aqui que vai quebrar. E o impacto vai ser diminuído, né, vai ser absorvido aqui e não vai ser completamente transmitido para o tecido nervoso aqui, para o nosso encéfalo. Então, mais ou menos essas são as funções aí dos senos paranasais. E a moral da história é que os senos paranasais, como eles são cavidades pneumáticas, eles têm que continuamente manter o contato aéreo, né, o contato dessas cavidades com a cavidade nasal, que é uma das principais cavidades aí onde existe o fluxo de ar nas vias aéreas superiores. Então, esses senos paranasais, eles vão se comunicar com as fossas nasais através dos meatos, entende? Que aqui no caso, aqui a gente tem os cornetes, por exemplo, esse aqui é o cornete inferior, esse aqui é o meato inferior, esse aqui é o cornete médio, esse aqui é o meato médio, e a gente não aparece muito bem um cornete superior aqui. Mas, enfim, o que vocês têm que saber, pessoal, é que o meato superior, ele vai comunicar a fossa nasal com as celdíceas etmoidales, beleza? As celdíceas etmoidales são justamente as cavidades pneumáticas do osso etmoidal, beleza? E o meato médio, ele vai comunicar as fossas nasais com o seno paranasal e com o seno frontal, beleza? Os meatos são comunicações pneumáticas das fossas nasais com os senos paranasais. No caso, o superior comunica com o seno etmoidal, ou celdíceas etmoidales.
O meato médio, ele vai comunicar com os senos paranasais e frontal. E o meato inferior, ele também vai ser importante, apesar de que ele não comunica com nenhum seno. O meato inferior, ele vai ser a desembocadura do conduto lacrimonasal. Porque aqui, por exemplo, a gente tem aqui nos olhos uma comunicação, um canalículo chamado conduto lacrimonasal. Ou pode ser chamado também de nasolacrimal, só que a nomenclatura que o Donati usa é lacrimonasal por causa do sentido do fluxo das lágrimas. Porque as lágrimas, elas são produzidas aqui nos olhos e elas são drenadas para as fossas nasais. Como os nossos olhos estão produzindo constantemente lágrimas para lubrificar os olhos, para proteger os olhos e tal, essas lágrimas, elas têm um fluxo, uma direção de fluxo, porque a gente tem aqui as glândulas lacrimais que estão no canto superior externo dos olhos, que a gente viu na aula passada, as lágrimas são produzidas aqui, e as lágrimas fluem para o conduto lacrimonasal. E aí, depois dessa lágrima fluir dos olhos para as fossas nasais, a gente inspira essas lágrimas como se fosse qualquer secreção nasal. Beleza? Então, esse conduto é muito importante. Existem alguns animais, por exemplo, que não possuem esse conduto lacrimonasal, por exemplo, os gatos e os cachorros. E aí as lágrimas deles, elas se acumulam nos olhos e parte da formação gera aquela remelinha. Porque as lágrimas, elas não têm só um componente líquido, elas também têm um componente gaseoso. Elas têm um componente hidrossolúvel e lipossolúvel. E esse componente lipossolúvel é o que ajuda a formar a remelinha. Entende? Quando a gente está deitado dormindo, inclusive, essa drenagem ela não é feita muito bem, é por isso que quando a gente acorda com a remela, que é o acúmulo do componente lipossolúvel das lágrimas aí por uma drenagem ineficiente quando a gente está dormindo. Só que quando a gente está acordado, né, o efeito gravitatório já drena as lágrimas de uma maneira natural. E existem os animais, né, gatos e cachorros, não tem esse conduto, então as lágrimas acumulam aí, tem que ficar limpando os olhos do gatinho, do cachorrinho aí, porque fica acumulando. No caso, a gente tem, e a desembocadura do conduto lacrimonasal, ela vai estar localizada aqui no meato inferior, abaixo do cornete nasal inferior. Outra coisa, tem uma curiosidade, uma coisa meio bizarra, que tem gente que consegue... Aqui, ó. Tem gente que consegue, pessoal, colocar leite no nariz, pressionar o nariz aqui, fazer força e sai leite pelos olhos. Eu não vou mostrar isso agora porque, não sei, a gente tem que seguir com a aula, mas seria uma boa que vocês pesquisassem esse tipo de vídeo. O cara põe leite no nariz, aí fecha o nariz e faz força e o leite sai pelos olhos, e aí sai um jatinho de leite pelos olhos. Isso é justamente a utilização do conduto lacrimonasal, só que de uma maneira que gera um fluxo de leite, né? Só que um fluxo retrógrado, do nariz para os olhos. Entende? Aí a pessoa chora leite ou até consegue expelir leite com essa pressão que gera aí. Beleza? Tudo isso é possível através do conduto lacrimonasal, que tem a desembocadura aqui no meato nasal inferior. Beleza? Basicamente, essas aqui são as fossas nasais. E as fossas nasais, elas vão... a parte mais posterior, elas vão terminar aqui comunicando com a rinofaringe, que aí já é a parte mais superior da faringe, né, que é um outro órgão. Comunica com a rinofaringe através das coanas. Aqui, ó, a gente tem as fossas nasais, aqui, ó, as fossas nasais estão coloridas em azul e a rinofaringe está colorida em rosa aqui, ó. Aqui a gente tem um corte, por exemplo, eu fiz um corte transverso na pessoa e eu estou olhando de trás para frente, beleza? Esse aqui, por exemplo, seria o esôfago dela. Eu estou olhando como se eu fosse o esôfago da pessoa. Entende? Aqui a gente tem as fossas nasais, dá para ver os cornetes nasais aqui, dá para ver o tabique nasal, separando em dois, e essas aqui são as coanas. As coanas são a abertura, inclusive tem um preparado disso aqui no prático, pessoal. Tem um preparado desse jeitinho aqui. Isso aqui são as coanas. As coanas são as aberturas as comunicações das fossas nasais com a rinofaringe. Beleza? Isso aqui são as coanas nasais. A abertura das fossas nasais com a rinofaringe. Aí, beleza. Essas aqui são as fossas nasais.
Agora vamos falar de faringe. A faringe, pessoal, ela vai ser a comunicação das fossas nasais com a boca e com a via digestiva própria e as vias aéreas inferiores. Beleza? No caso, a faringe ela vai ter 3 porções. Ela vai ter uma porção mais superior que fica logo atrás das fossas nasais, chamada rinofaringe, que aqui está colorida em rosa. Ela vai ter uma porção que fica logo atrás da boca, que vai ser a orofaringe. E ela tem uma porção que fica logo atrás da... ela vai ter uma porção mais inferior, que vai ser a chamada laringofaringe. Beleza? De boca, pessoal, tem pouquíssimo a falar de boca. Basicamente, tudo que a gente tem que saber de boca já é senso comum. A gente tem aqui a abertura anterior da boca são os lábios, a gente tem o vestíbulo da boca. O vestíbulo da boca é o espaço entre os lábios e os dentes, beleza? Esse espaço vai estar contido aí um pouco das gengivas também, né? A gente tem aí a parte do posterior dos lábios e a gengiva, que essa aqui vai ser o vestíbulo da boca, e depois, atrás dos dentes, a gente vai ter a própria cavidade bucal. Beleza? Na parte inferior da boca a gente vai ter a língua, que vai ser um órgão formado por puro músculo, que no caso, a língua ela vai estar formada de músculos intrínsecos e músculos extrínsecos. Os músculos extrínsecos são músculos que têm a sua origem fora do órgão da língua, mas as suas fibras se associam à própria língua. Por exemplo, a gente tem um músculo supraioide, chamado ioglosso. O músculo ioglosso ele se origina aqui no ióides, no osso ióides, e ele presta suas fibras para a formação da própria língua. Ele é um músculo extrínseco da língua. E depois a gente tem músculos intrínsecos da língua, que são músculos que começam e terminam na própria língua. E eles têm fibras dispostas de maneiras aleatórias para oferecer à língua o máximo de possibilidade de movimento possível. Entende? E aí vai muito da genética da pessoa. Por exemplo, tem gente que... eu consigo fazer isso aqui com a língua. Basicamente, dobrar a língua assim. Tem gente que consegue fazer um W com a língua. E tem gente que não consegue fazer nenhum dos dois. Isso é devido à configuração das fibras dos músculos intrínsecos da língua. Entende? Que já é algo genético, né? Que é, no caso, uma capacidade ou incapacidade da língua de fazer certos movimentos. Beleza? Tem gente que não consegue fazer o Vzinho com a língua. Tem gente que consegue fazer um W. Eu tenho um amigo meu do ensino fundamental que ele conseguia fazer um W com a língua. E é isso, né? É mais ou menos fatores genéticos aí. Depois, o piso da boca, né? A cavidade bucal ela vai ter os seus limites. O piso da boca também, que é formado puramente por músculos, que no caso são os músculos supraioides. O teto da boca ela vai ter um componente ósseo e um componente muscular. No caso, o componente ósseo vai ser o próprio palato duro, formado pelo osso palatino, né? Que os dois ossos palatinos se articulam aí formando uma articulação harmônica, né? Uma síntese harmônica. Depois a gente tem a parte do palato blando, que essa parte de palato blando é a parte mais posterior, que é formada por músculos e termina na úvula, que é o sininho da boca. No caso, a úvula tem a função de, durante a deglutição, fechar a passagem para a rinofaringe, para as fossas nasais, impedindo com que nós nos afoguemos aqui, com que nós estamos deglutindo. Beleza? E a boca ela vai terminar aqui basicamente na orofaringe, né? A parte mais posterior da boca, ela vai estar formada aí, vai comunicar com a orofaringe. Beleza? Agora vamos falar de faringe. Como eu disse, a parte mais superior vai ser a rinofaringe, a parte medial vai ser a orofaringe, a parte mais inferior vai ser a laringofaringe. Primeiro, vamos falar da rinofaringe. A rinofaringe, pessoal, ela vai ser a parte mais superior da faringe, que vai conectar a própria faringe, né, com as fossas nasais. A rinofaringe, ela vai ter aqui uma estrutura anatômica muito importante, que vai ser a trompa de Eustáquio. A trompa de Eustáquio vai ser a comunicação da rinofaringe com o ouvido médio, com a parede anterior do ouvido médio. Na aula passada, a gente viu que a parede anterior da caixa timpânica, né, ou do ouvido médio, aqui, ó, a gente viu o ouvido médio, e a gente viu que na parede anterior a gente tem aqui a trompa de Eustáquio.
Essa trompa de Eustáquio vai comunicar o ouvido médio com a própria rinofaringe. Desculpa interromper, eu posso fazer uma pergunta? Com certeza. O professor falou, é porque você já está mudando de assunto, aí eu queria saber, eu acho que é na boca, o professor falou de um tal cavum. O que é isso? Ah, sim. Eu ia falar, a gente ia chegar nisso, só que não é na boca, é na própria rinofaringe. Ah, entendi. É porque eu fiquei confusa sobre a localização mesmo, que eu não Sim, entendi o que ele falou, daí eu pensei que fosse na boca. Mas tá sim, bom. o cavum, eu ia chegar nisso, mas já vou adiantar, mas o cavum, ele vai ser o teto da rinofaringe. Ele vai ser isso aqui, ó. Esse aqui é o cavum. E o cavum, nele vai estar presente a amígdala faríngea, que é esse tecido linfóide aqui, que vai servir de proteção, né, de proteção linfática, proteção de imunidade. E, no caso, existem processos cancerígenos nessa localização aqui do cavum. A gente já chega aí. Tá bem, obrigada. Beleza. No caso, a rinofaringe, como eu estava dizendo, a gente vai ter aqui a desembocadura da trompa de Eustáquio. E dá para ver claramente, a gente também tem preparados no prático disso aqui, de corte sagital de crânio, né, que aparece aí as fossas nasais, os cornetes nasais, os meatos nasais superior, médio e inferior, e aparece aqui na rinofaringe também a desembocadura da trompa de Eustáquio. É o único buraquinho que você vai ver aí na rinofaringe, então é muito óbvio. E muito... Eles pintam muito isso aqui, tá? A abertura da trompa de Eustáquio que fica aqui na rinofaringe. É o único buraquinho que tem na rinofaringe. Então, se pintar aqui, vai estar de graça, beleza? Trompa de Eustáquio. Outra coisa que a gente vai ter na rinofaringe também são os tecidos linfáticos, ou tecidos linfóides, que vão servir para proteção. A gente vai ter duas amígdalas aqui na faringe que vão ser importantes, na rinofaringe. Por que a gente tem esses tecidos linfáticos aqui? Por quê? O que está entrando aqui pelo nosso nariz, pelas fossas nasais, é ar do meio externo. O ar do meio externo, ele pode conter muitas coisas que são daninas para a nossa saúde. Por exemplo, pode conter pó, né? Pode conter pó, pode ter bactérias, pode ter fungos, pode ter todo tipo de coisa. Entende? Então, a gente possui esses tecidos linfóides aqui nas entradas do nosso corpo. Por exemplo, aqui a gente vai ter uma amígdala, aqui a gente vai ter uma outra amígdala, aqui na boca a gente vai ter as amígdalas da boca, que são conhecidas, né? Que a gente vê quando fala que tem que colocar o palitinho na boca para ver as amígdalas, se estão infeccionadas ou não, são as amígdalas palatinas. Esses tecidos linfóides aqui, eles vão servir justamente para proteção do nosso corpo nas zonas de entrada. Entende? Eles vão ser os primeiros tecidos de defesa do nosso corpo que vão entrar em contato com os agentes potencialmente patológicos do meio externo. Tanto do ar que a gente está inspirando, quanto das comidas que a gente está ingerindo. E, no caso, na rinofaringe, a gente vai ter duas amígdalas importantes. Primeiro, a gente vai ter aqui, ó, o teto da rinofaringe, que foi o que você perguntou agora há pouco. A gente vai ter no teto... Ai, caramba, tá vontade de espirrar, mas não vem o espirro. O teto da rinofaringe, que vai ser isso aqui, vai ser o chamado cavum. Esse cavum, que vai ser o teto da rinofaringe, ele é a localização da nossa amígdala faríngea. Beleza? A amígdala faríngea vai ser esse tecido linfóide aqui presente no cavum. Por que ele é uma zona importante? Porque ela é uma zona de... em primeiro lugar, né, é tecido linfóide, vai ser o primeiro tecido a entrar em contato com o ar que a gente está inspirando, ou seja, ele vai entrar em contato com agentes potencialmente patológicos. Quando a gente está com uma infecção de vias aéreas superiores, essas amígdalas aí são as primeiras a expressar algum sintoma. Por exemplo, existe a hipertrofia dessa amígdala aqui em patologias de... Quando existem patologias frequentes, né, infecções frequentes de vias aéreas superiores, principalmente que acontecem na infância, essa amígdala aqui, esse tecido linfóide, ele pode hipertrofiar, ele pode aumentar o tamanho dele para aumentar a nossa proteção, só que ele pode hipertrofiar ao ponto de, inclusive, tapar as nossas vias aéreas superiores aqui, ó, por exemplo. Ele pode hipertrofiar ao ponto de tapar
mais de 2/3 ou até tapar completamente a nossa abertura das fossas nasais, e aí tem que fazer cirurgia para tirar todo esse tecido. Enfim, essa amígdala vai servir para proteção. Só que existe um tumor de cavo que a gente estuda quando estuda otorrino, que ele é um tumor, ele é meio raro, ele acontece mais em pessoas que têm genética asiática, principalmente japoneses. Ele acontece muito com pessoas que tomam líquidos quentes ou líquidos ferventes, por exemplo, café, chá, coisas muito quentes, assim, quando a pessoa ingere coisas muito quentes, esse vapor quente, quando ele bate aqui no cavo, ele gera uma agressão ao epitélio dessa amígdala. E essa agressão, ao longo prazo, ela pode gerar um câncer de cavo. De novo, tem que ter a predisposição genética para isso. Geralmente acontecem em pessoas asiáticas, assim, em japoneses principalmente. Só que é uma das agressões de epitélio que podem gerar aí um tumor de cavo em pessoas que têm a predisposição genética associados aí mais ao ambiente, né? A agressão por ingerir coisas quentes, né? Líquidos quentes principalmente. Aí, beleza, esse aqui é o cavo e essa aqui vai ser a amígdala presente no cavo, a amígdala faríngea. A gente vai ter uma outra amígdala aqui presente também, que vai ser, aqui eu vou deixar desenhadinho, essa aqui é a amígdala faríngea. A gente vai ter uma outra amígdala, vou deixar escrito aqui, amígdala faríngea. A gente vai ter uma outra amígdala também, chamada amígdala tubárica, que vai ser, vai ser essa aqui, ó, amígdala tubárica. Essa amígdala tubárica, ela vai estar presente na parte mais descendente aqui da rinofaringe, né? Mais ou menos na transição da rinofaringe com a orofaringe. E essa amígdala tubárica também vai estar formada aí por tecido linfóide, também vai servir para proteção e tudo mais. Beleza? A amígdala tubárica. E ela também está sujeita a hipertrofia em casos de infecções frequentes ou reincidivas, né? Que infectam uma vez, depois outra, depois outra, depois outra. Então a gente vai ter aqui duas amígdalas presentes na rinofaringe. A faríngea presente no cávum e a tubárica presente na parte mais inferior da rinofaringe, na transição da rino com a orofaringe. Beleza. Agora vamos falar da orofaringe. A orofaringe ela vai ser a porção mediana da faringe que vai estar logo de trás da boca. A orofaringe não tem muita coisa a falar sobre ela. A gente vai ter aí que a orofaringe vai ser a localização das amígdalas aqui, ó. Vai ser a localização da amígdala palatina, perdão, que vai ser também um tecido linfóide que vai estar presente aqui, que vai estar localizado na orofaringe, entre dois pilares de músculo. A gente vai ter o chamado pilar anterior e o pilar posterior, que são dois pilares musculosos, né? Pilares formados por tecido muscular estriado. E esses músculos vão ser, a gente vai ter o músculo palato-glosso, beleza? Que vai ser o pilar anterior, e a gente vai ter o músculo palato-faríngeo, que vai ser o pilar posterior. Entre esses dois pilares vai estar localizada aqui a amígdala palatina. Dá para ver certinho, pessoal. Aqui, ó. Inclusive, dá para vocês verem no próprio espelho, é só abrir a boca, falar que vai dar para ver aí as amígdalas. Aqui não tem uma foto, aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, é uma amígdala bem hipertrofiada. Essas amígdalas aqui, elas também estão sujeitas à hipertrofia em casos de infecções recorrentes. Aqui a gente tem a úvula, né, que é o final do palato blando, e aqui a gente tem as amígdalas palatinas hipertrofiadas. Essas amígdalas aqui, a hipertrofia de amígdala palatina, ela pode inclusive tapar completamente, elas podem encostar uma na outra, tapando completamente a abertura da boca. E dependendo do grau de obstrução que tem aqui, está sujeito aí à retirada das amígdalas através de cirurgia, né, a amilectomia. E aqui a gente tem o pilar anterior. Como essa aqui está
hipertrofiada, a gente tem aqui o pilar anterior, que é o músculo palato-glosso, ele vai estar um pouco tensionado aí também, né? Deixa eu ver uma outra. Essa aqui está infectada, por exemplo. Aqui a gente vê uma amígdala hipertrofiada, beleza? Na orofaringe, hipertrofiada e ainda infectada, que tem placas purulentas aí. E a gente pega um cotonetezinho e tira uma amostra aí, né? A gente pega um cotonetezinho, passa ele aí nessas placas purulentas aí para tirar a amostra para fazer cultivo. Para ver que bactéria está causando aí a nossa infecção das amígdalas, né? Faringoamidalites é o nome. E é isso, vocês conseguem ver no espelho, pessoal. Aqui, a amígdala normal, ela vai estar num tamanho que não obstrui, né, a via digestiva. E o amígdala patológica, ela vai estar mais avermelhada, pode ter placas, pode estar um pouco mais agrandada, hipertrófica e tudo mais. Aí, beleza, essa é a amígdala palatina, pessoal, que é, no caso, a única amígdala que vai estar presente na orofaringe. Outra coisa que também vai estar presente na orofaringe, a gente vai ter aqui o palato blando, né, com a úvula, que a úvula, como eu já disse, ela vai ter a função de tapar a abertura para rinofaringe durante a deglutição. E aqui a gente vai ter também na orofaringe a raiz da língua, né, que é essa parte posterior aqui. A raiz da língua, que a gente usa uma manobra para entubar o paciente, para quando a gente quer colocar uma respiração mecânica no paciente, a gente tem que colocar uma via aérea através da boca, né? A gente pega aqui. A gente coloca uma espátula para abrir a via, né? Para colocar a máquina de intubação. Essa espátula ela tem um formato mais ou menos assim, beleza? Um formato mais ou menos assim, de uma colher curvada. E a gente pega aqui essa espátula, põe na boca do paciente e a gente trava essa espátula na raiz da língua da pessoa aqui. E aí, travando na raiz da língua, a gente vai acompanhando com a língua até chegar na raiz. Travou na raiz, a gente puxa a raiz da língua para trás. E aí, para frente, no caso, né, a gente puxa para frente, o paciente ele vai colocar a língua para frente e, no caso, vai abrir a epiglote do paciente. Abrindo a epiglote do paciente, que aqui é a epiglote ela vai ser tirada um pouco para frente, e aí a gente coloca o maquinário de intubação, que aí o maquinário ele vai entrar aqui e vai entrar por detrás da epiglotis. Beleza? E a gente consegue aí intubar um paciente que está desacordado, por exemplo, dessa forma. Beleza? Então, a parte da orofaringe aqui, a gente vai ter a raiz da língua, a gente vai ter a epiglotis também, que vai ser um cartílago elástico muito importante aí, que vai ser parte da nossa... Vai ser parte do... Vai estar associados aqui aos cartílagos da laringe, que ele vai servir justamente para ficar aberto constantemente enquanto a gente está respirando. Como a gente está respirando constantemente, a epiglotis fica aberta constantemente. Só que na hora da deglutição, o que a gente está engolindo, ele é conduzido... Eu tenho um GIF disso no meu material de músculo. Aqui, ó, na hora da deglutição, o que a gente está deglutindo, ele vai parar aqui na raiz da língua, e quando ele vem aqui para a raiz da língua, os músculos supraioides tiram o ióides para cima, e aí a epiglotis ela vai abaixar, tapando a via aérea inferior e conduzindo o nosso bolo, né, o que a gente tá comendo aqui, o que a gente acabou de mastigar, ou engolir, conduzindo para o esôfago. Beleza? E aí, no caso, vai chegar no estômago, beleza? Quando chega no estômago, se transforma em quimo. Quando passa do estômago, chega no duodeno, se transforma em quilo. Beleza? Mas essa, basicamente, é a função da epiglotis. Enquanto a gente está respirando, ela está aberta. E, na hora da deglutição, ela fecha, conduzindo o bolo até o esôfago. E, basicamente... Essa vai ser a função da laringofaringe, pessoal. A laringofaringe, que vai ser a parte mais inferior da faringe, a epiglotis vai estar presente aqui na laringofaringe, na parte mais inferior. Beleza? A epiglotis vai estar presente aqui na laringofaringe, que é na parte mais inferior. E a laringofaringe, ela tem a função de separar a via digestiva da via aérea inferior. Ou seja, ela vai separar o esôfago, que está posterior,
da traqueia, ou da laringe, né, que está mais anterior. Beleza? Então, essa é a função da laringofaringe. Ela vai separar a via propriamente, estritamente aérea, da via estritamente digestiva. A estritamente aérea, que já vai ser a laringe, e a via estritamente digestiva, que é posterior, vai ser o esôfago. Não confundam faringe com laringe, tá, pessoal? Faringe, ela faz parte das vias aéreas superiores e ela vai estar dividida em três: a rinofaringe, orofaringe e laringofaringe. A laringe, ela já vai ser uma via estritamente aérea, que vai ser a primeira porção da via aérea inferior, que é o órgão da fonação. Laringe é o órgão da fonação. Beleza, falamos das fossas nasais, da faringe e falamos da boca. Outra coisa é que a faringe ela vai ter alguns músculos. A faringe ela vai ter músculos elevadores e músculos constritores. Beleza? Essa imagem que a gente viu aqui, a gente basicamente cortou os músculos constritores da faringe para poder expor suas três porções. A porção mais superior é a rinofaringe, aqui com as aberturas para as fossas nasais, que são as coanas. Depois a gente vai ter o palato blando e a gente vai ter a orofaringe aqui, que é a abertura para a boca. Aqui no caso é a língua, né? E aqui a gente tem a laringofaringe, que é a abertura e a separação da via aérea, da via estritamente aérea para a via estritamente digestiva. Beleza? E a continuação da faringe vai ser o próprio esôfago, beleza? Que é a parte posterior. A faringe, o que vai tapar, o que vai ligar essas pontas da faringe aqui são os músculos constritores. Esses músculos aqui, a gente vai ter três músculos constritores: o constritor superior, constritor médio e constritor inferior. Esses músculos, como o próprio nome já indica, eles vão ter a capacidade de, quando contraem, eles vão constringir, né? Eles vão gerar uma constrição do lúmen, uma diminuição do lúmen da faringe. Beleza? Porque quando eles contraem, eles vão aproximar os bordes da faringe, gerando aí uma diminuição do diâmetro da faringe. Por isso que eles são músculos constritores, beleza? Constritor superior, médio e inferior. Uma coisa muito importante para se falar do músculo constritor inferior da faringe é que, como a gente tem aqui que a continuação, entre aspas, da faringe é o próprio esôfago, na parte mais posterior, o músculo constritor inferior da faringe, imagina, esse aqui é o constritor inferior da faringe. Parte dele está associada à faringe e o finalzinho dele está na boquinha do esôfago aqui, está no começo do esôfago. Logo, o músculo constritor inferior da faringe ele é o músculo que vai formar o esfíncter esofágico superior. Beleza? Isso é muito importante. Porque o esôfago, como ele é um tubo, que ele vai conectar basicamente a faringe ao estômago, esse tubo ele é muito comprido, ele vai ter várias partes, né? Tem uma parte superior, média e inferior, parte cervical, torácica e abdominal. Beleza? O esôfago, ele tem, como é um órgão muito grande, muito comprido, ele tem várias partes. E como ele tem dois orifícios, né? Um de entrada e um de saída, a gente vai ter o orifício superior e o inferior do esôfago. E nesses dois orifícios, a gente vai ter esfínteres para controlar o fluxo de matéria entre as duas pontas do esôfago aí. Ou seja, a gente vai ter o esfíncter esofágico superior, cuja sigla é EES, esfíncter esofágico superior, que esse esfíncter esofágico superior ele vai ser um esfíncter voluntário formado de músculo estriado esquelético, que é o próprio músculo constritor inferior da faringe. Beleza? O esfíncter esofágico superior é o músculo constritor inferior da faringe. Que esse músculo constritor inferior da faringe é ele que, durante a deglutição, ele vai se relaxar, permitindo a passagem do bolo, da matéria física ou líquida que a gente está deglutindo, passar para o esôfago. Beleza? E a gente ainda vai ter um esfíncter esofágico inferior, que ele vai impedir o refluxo de comida do estômago de volta para o esôfago. Porque, lembrando, o estômago ele tem um pH ácido, e o nosso esôfago, o epitélio esofágico, ele não está preparado para lidar com esse pH ácido. Então, o esfíncter esofágico inferior, ele também é necessário para impedir o refluxo gastroesofágico. Que, no caso, o esfíncter esofágico inferior, a gente já vai ver ele um pouquinho mais adiante. Beleza?
E também a gente vai ter músculos elevadores da faringe. Esses músculos elevadores da faringe, eles vão servir para, como o próprio nome já diz, elevar a faringe durante os nossos movimentos aí de deglutição. Beleza? A gente vai ter 3 músculos elevadores da faringe. A gente vai ter o músculo estilofaríngeo, que ele vai se relacionar aqui com apófises estiloides, como o próprio nome já indica também. A gente vai ter o músculo salpingofaríngeo e a gente também vai ter o músculo palatofaríngeo. Beleza? Esses 3 músculos aqui são os músculos elevadores da faringe, que vão aí ser os músculos da faringe junto com os constritores, superior, médio e inferior. Eu acredito que no preparado de vocês dê para diferenciar os músculos constritores. Os elevadores eu não sei se dá para ver. Beleza? Eu teria que ver o preparado ou vocês vão ter que procurar. Mas os constritores dá para ver, os elevadores eu não tenho certeza. Beleza, falamos da faringe, agora vamos falar da laringe. A laringe, pessoal, ela já vai ser a primeira porção das vias aéreas inferiores, das vias propriamente, estritamente aéreas. Beleza? A laringe, no caso, ela vai ser o chamado órgão da fonação, porque é na laringe que vai estar presente as nossas cordas vocais, beleza? Que é o próprio órgão da fonação que permite com que a gente possa falar, né, se comunicar. A laringe, ela vai ser um órgão cartilaginoso. Ela vai estar formada aí por cartílago hialino e por cartílago elástico também, no caso da epiglotis está cartílago elástico. E esses cartílagos, eles vão se comunicar através de membranas fibrosas, formadas de colágeno 1, beleza? Que praticamente são ligamentos. Beleza? A gente vai ter aqui, ó. A gente vai ter aqui na parte mais anterior, a gente vai ter o cartílago tireoides, ou cartílago tireoides, né? Que vai ser o cartílago maior, o mais anterior, e também esse cartílago aqui, nos homens, por ação da testosterona, ele se desenvolve bem mais, né? E forma o pomo de Adão, que é o nosso gogó. Beleza? É o cartílago tireoides que ele vai fazer isso aí por ação do hormônio testosterona. Outro cartílago que a gente vai ter abaixo do cartílago tireoides é o cartílago cricoides. Beleza? Esse aqui vai ser o cartílago cricoides, pessoal. Ele vai estar presente aqui logo abaixo do cartílago tireoides. Ele vai ser um pouquinho menor e ele vai se comunicar com o cartílago tireoides através da membrana cricotiroideia. Beleza? E o cartílago tireoides, ele vai se comunicar com o osso ióides através da membrana tiroioideia. Beleza? Essas duas membranas são formadas por tecido fibroso de colágeno 1, que vão aí manter ligados os cartílagos da laringe. E é essa membrana aqui, no caso, que mantém conectado o cartílago, o órgão laringe, né, com o osso ióides, que no caso o osso ióides, lembrando aí, a gente vai ter os músculos supraioides e infraioides, que ao contrair, eles vão tirar o ióides, puxar o ióides para cima e para baixo, movimentando automaticamente, né, a laringe também, durante a deglutição e a fonação. Beleza? Então a gente vai ter aqui na parte anterior esses dois cartílagos, o tireoides, que tem um formato de escudo, beleza? Ele vai ter um formato mais ou menos aí de escudo. Mais ou menos esse formato aqui, ó. Não. Ele vai ter mais ou menos esse formato aqui de escudo, cartílago tireoides, e logo abaixo dele vai ter um cartílago menorzinho. Aqui, ó, cartílago tireoides. Logo abaixo dele vai ter um menorzinho, que é o cartílago cricoides. Beleza? Uma coisa a se lembrar é que aqui a gente vai ter a glândula tireoides, pessoal. A glândula tireoides, ela vai se apoiar no cartílago cricoides. Beleza? A glândula endócrina tireoide, ela vai se apoiar no cartílago cricoide. A glândula tireoides não tem nada a ver com o cartílago tireoides. Beleza? É só o nome. O cartílago tireoides, ele só tem esse nome aí, mas ele não tem nada a ver com a glândula tireoides. A glândula tireoides, ela se apoia no cartílago cricoides. E isso se pergunta, tá? Isso é muito importante, se pergunta quase sempre. Outra coisa. O cartílago tireoides, ele vai ter ele vai ter essa pontinha dele aqui que vai formar um gogó.
que a gente consegue sentir aqui na pele, beleza? Que a gente consegue sentir aqui, principalmente homens, né, que tem mais desenvolvido, a gente sente um primeiro carocinho aqui. Só que o cartílago cricoides, ele também tem um carocinho logo abaixo, beleza? Então a gente consegue sentir um primeiro carocinho mais superior, que é o do gogó, e um logo abaixo do gogó, que é o do cricoides. Ou seja, a gente consegue sentir o do cartílago tireoides e o do cricoides. Por que que isso é importante? Porque essa membrana aqui, chamada membrana cricotiroideia, ela é a membrana pela qual a gente vai... a gente coloca o tubo de traqueostomia. A traqueostomia é um processo de ventilação invasivo, no qual a gente vai furar a via aérea inferior do paciente e colocar um tubo de ventilação aqui. Beleza? A traqueostomia, ela é feita fazendo uma incisão... Aqui, ó. A traqueostomia, pessoal, ela é feita fazendo uma incisão aqui na membrana cricotiroideia. Beleza? Por quê? Porque essa membrana, ela é uma membrana que é pouquíssimo vascularizada. Beleza? Então, quando a gente faz uma incisão aí para colocar o tubo de traqueostomia, essa incisão ela tem o menor risco possível e ela tem a menor quantidade de sequelas possível, porque essa membrana ela é pouquíssimo vascularizada e aí não tem o risco de fazer, por exemplo, uma hemorragia. Beleza? Porque se a gente corta a via aérea do paciente, dá uma hemorragia dentro da via aérea inferior do paciente, ele vai se afogar no próprio sangue. Não é uma cena bonita e também a gente basicamente mata o paciente, né? Então, o tubo de traqueostomia ele tem que ser colocado no ligamento cricotiroideo. Beleza? Isso é, inclusive, uma dica para, em casos por exemplo, traqueostomia de emergência, que no caso não se chama traqueostomia, porque traqueostomia é um procedimento cirúrgico que deve ser feito em um local cirúrgico isolado, estéril e tudo mais. Agora, aquela traqueostomia de emergência que, por exemplo, o cara se engasgou no restaurante, tinha um médico lá comendo do lado dele, colocou o tubinho de caneta lá. Ele também é feito aqui, beleza? Na membrana cricotiroideia, entre o carocinho aqui do tireoides e do cricoides. Você pega aqui, sente o carocinho de cima, que é o do tireoides, e sente o do cricoides aqui. E aí você faz uma incisão entre esses dois carocinhos que vai acertar justo aqui na membrana cricotiroideia. Aí tira o tubinho da caneta, põe aí e deixa o paciente respirar lá. Sobreviveu. Depois vai lidar com infecção, porque tá tudo sujo infectado, mas aí é outra história já. Aí beleza, esses são os cartílagos anteriores da laringe. Só que a laringe também vai estar formada por alguns cartílagos posteriores também. Aqui a gente tem uma visão posterior da laringe, né? Aqui a gente tem o cartílago tireoides. Logo abaixo, essa aqui é a visão posterior do cartílago cricoides. Associado ao cartílago tireoides, a gente vai ter a epiglotis, que vai ser um outro cartílago elástico, que vai servir aí justamente pelo o que eu falei agora há pouco, ele vai tapar a via aérea e conduzir o que a gente está engolindo para o esôfago, a epiglotis. E aqui a gente vai ter dois outros cartílagos aqui que vão se associar às cordas vocais. Esses cartílagos, a gente vai ter os aritenoides, que eles vão se articular com o cricoides, e a gente vai ter os corniculados. Beleza? Os corniculados vão ser como chifrinhos, por isso que eles têm esse nome, corniculados. E cuernos, em espanhol, são chifres, né? Então a gente vai ter o cricoides aqui, o aritenoides, que ele vai se articular com o cricoides. No caso aqui, a gente tem um dos poucos lugares na anatomia que a gente tem uma articulação de cartílago com cartílago. Beleza? Porque os aritenoides eles vão ter a capacidade de abrir e fechar, abrindo e fechando automaticamente as cordas vocais durante a fonação. Beleza? E os corniculados, que vão estar em cima dos aritenoides, é neles que vão se associar às cordas vocais. Porque, por exemplo, aqui ó, a gente vai ter, por exemplo, aqui a gente vai ter a pontinha do aritenoide, que vai se associar à corda vocal, e ela vai se fixar aqui na parede anterior do cartílago tireoides. E aqui a outra corda vocal também se fixa aqui nessa parede. E aí, com o movimento de abertura e fechamento dos aritenoides, a gente tem a vocalização. Beleza? A gente tem a capacidade de vocalizar. Essas aqui, no caso, vão ser as cordas vocais verdadeiras, que são as que conectam a pontinha dos cartílagos corniculados à parede anterior, a parede posterior, no caso do tireoides, do cartílago tireoides.
existe também uma membrana associada. Vai existir também uma membrana associada às cordas vocais, que essa membrana ela vai servir para ajudar no fechamento da via aérea inferior, né, para ter um melhor controle aí da nossa vocalização. No caso, essa membrana que vai ser a corda vocal falsa. Beleza? Então, a corda vocal verdadeira é isso que eu pintei em azul, que vai ser uma cordinha. A corda vocal falsa vai ser uma membrana associada à corda vocal verdadeira. Eu vou mostrar aqui para vocês cordas vocais. Cordas vocais. Aqui, ó. Aqui a gente tem as cordas vocais. Durante a nossa vocalização, elas se fecham para controlar o fluxo de ar aí. Beleza? E quando a gente está respirando normal, a gente não está falando. E aí, quando a gente está respirando normal, elas estão completamente abertas, né? Para uma passagem do ar com menos resistência. Aqui, ó. Aqui a gente tem, no caso, as cordas vocais verdadeiras. Beleza? E aqui a gente tem a membrana, né? Formada de tecido conectivo, que são as cordas vocais falsas. Aqui é uma corda vocal de uma pessoa real, entende? Essa pessoa aqui está respirando, por exemplo, beleza? Porque as cordas vocais dela estão completamente abertas. Agora, quando a pessoa está falando, essas cordas vocais elas vão se fechar, fecha parcialmente, né? Ou se fecha completamente aí para controlar o fluxo de ar e possibilitar a nossa vocalização. Beleza? As cordas vocais, pessoal, dá para ver com o laringoscópio. Laringoscópio, a gente abre a boca do paciente, fala para ele falar normal, e aí o laringoscópio ele vai ser um espelhinho com a luz, com uma luzinha que a gente coloca lá no fundo e consegue ver através do espelhinho as cordas vocais. Aí é basicamente isso. Aqui, ó, aqui a gente tem uma laringoscopia. Aqui a gente tem a epiglote, né? A raiz da língua aqui é a epiglote, aqui as cordas vocais. Beleza? Aqui a gente tem a corda vocal verdadeira e depois a corda vocal falsa. E aí elas vão estar... Aqui a gente tem os aritenoides, ó, por exemplo. Esses chifrinhos aqui são os aritenoides e as cordas vocais estão fixadas neles. E para mexer isso aqui tudo, para possibilitar a nossa vocalização, a gente tem os músculos da laringe, pessoal. Esses músculos da laringe, eles vão ter conformações distintas, diferentes de fibras, que vão possibilitar a abertura, o fechamento e o tensionamento das nossas cordas vocais durante a fonação. Beleza? A abertura e fechamento das cordas vocais, como eu já disse, vai controlar o fluxo de ar durante a nossa vocalização. E o tensionamento das cordas vocais vai controlar o tom da nossa voz. Ou seja, vai controlar a frequência da nossa voz. Ou seja, quando eu falo com a voz mais... com a voz mais grave, se eu falar assim, por exemplo, com a voz mais grave, aí o que eu estou fazendo é relaxar minhas cordas vocais. Beleza? Agora, se eu tensionar minhas cordas vocais, e aí eu vou falar fininho. Aí, no caso, seria... Eu estaria tensionando mais as minhas cordas vocais e estaria forçando elas mais. É por isso que é muito mais difícil e cansativo para a nossa voz, para a nossa laringe, a gente falar fino. Inclusive, os cantores também têm muita diferença, têm muita dificuldade com isso, porque as notas mais altas chega a doer. Cantar com a nota muito alta chega a doer. Por quê? Porque a gente está tensionando muito as cordas vocais, o que não acontece quando a gente atinge uma nota mais grave. Uma nota grave não dói, porque a gente está relaxando as cordas vocais. Beleza? E tem, inclusive, as pessoas não têm... Existem pessoas que não têm a capacidade de chegar em certas notas, porque a própria anatomia da pessoa, a própria anatomia da laringe dela não permite com que exista um tensionamento muito grande das cordas vocais. Isso tem ação também pelos hormônios sexuais, pessoal, das características sexuais secundárias. Por exemplo, as mulheres têm uma voz um pouco mais fina, porque as cordas vocais delas têm uma capacidade maior de tensionar. Os homens têm uma voz mais grave, justamente porque as cordas vocais, por causa da anatomia, né? Um pouco pelo diâmetro da laringe também, mas porque os homens têm, por ação da testosterona, a nossa corda vocal ela é um pouco mais rígida, não tendo assim a capacidade de chegar a notas mais agudas. Aí, beleza. Quais são os músculos que vão ser responsáveis pela nossa vocalização? A gente vai ter o músculo cricotiroideu, beleza? Que no caso... Esses músculos, pessoal, eles vão ter nomes que os nomes deles vão estar relacionados à origem e à inserção deles.
Beleza? A gente vai ter aqui, por exemplo, um músculo cricotiroideu, que ele vai se originar no cartílago cricoides e ele vai se inserir no cartílago tiroides. Beleza? E esse músculo cricotiroideu, ele é o único músculo que tensiona as cordas vocais, controlando assim o tom da nossa voz. Beleza? E a gente vai ter outros músculos aqui, por exemplo, a gente vai ter o músculo cricoaritenoide, que no caso o cricoaritenoide posterior, que a gente vai ter ele aqui, ó, ele vai se originar do cartílago cricoides e se insertar nos cartílagos aritenoides. Esse cricoaritenoide posterior, ele é o único músculo que abre as cordas vocais. Beleza? Ele abre as cordas vocais, possibilitando aí uma abertura completa das cordas vocais, possibilitando aí durante a nossa respiração. Beleza? Para aumentar ao máximo possível a capacidade de fluxo respiratório. Aí, beleza. E depois a gente vai ter um grupo de músculos, de vários músculos, que eles vão ser responsáveis por fechar as cordas vocais. Beleza? No caso, a gente vai ter aqui ó, o cricoaritenoide lateral, a gente vai ter o aritenoide transverso e os aritenoides oblíquos. Aqui ó, a gente tem o cricoaritenoide lateral e os aritenoides transverso e aritenoide oblíquo. Esses três músculos eles vão ser responsáveis por fechar as cordas vocais durante a vocalização. E a gente vai ter um músculo chamado tiroaritenoide, que vai ser esse aqui, ó. Ele vai se originar do cartílago tiroides e se insertar nos aritenoides. Ele vai ser o único músculo responsável por relaxar as cordas vocais. E se ele relaxa as cordas vocais, ele diminui o tom da nossa voz. Beleza? Outra coisa é que a gente vai ter esse músculo aqui, chamado cricofaríngeo, que ele é um outro músculo muito importante, que esse músculo cricofaríngeo, como o próprio nome já diz, ele vai se originar do cartílago cricoides e ele vai se misturar com o músculo constritor faríngeo inferior. Beleza? Ele vai se associar às fibras do músculo constritor faríngeo inferior. Esse músculo aqui, ó, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Beleza? Constritor faríngeo inferior. E o que acontece? Como esse músculo cricofaríngeo, ele presta fibras para a formação do músculo constritor faríngeo inferior, esse músculo, ele também ajuda na formação do esfíncter esofágico superior. Beleza? Por isso tem a sigla aqui EES. Ele vai ajudar na formação do esfíncter esofágico superior. Beleza? Então, o esfíncter esofágico superior, que é formado por músculos estriados, portanto, um esfíncter voluntário, que a gente relaxa ele durante a deglutição, que é voluntária. O músculo esfíncter esofágico superior, ele vai estar formado pelo músculo constritor inferior da faringe, mais o cricofaríngeo, que ele também presta fibras para a formação, que se mistura com as fibras do constritor faríngeo inferior. Beleza? Então, basicamente, esses são os músculos da laringe. Ai. Fiz voz fininha. A laringe ficou irritada. Inclusive a laringites, pessoal, que os cantores têm muito, principalmente cantores que atingem notas altas, eles têm a laringites, que é a inflamação das cordas vocais. Cordas vocais inflamadas deixa a pessoa rouca. Aqui, ó. Aqui é laringite crônica, eu queria uma laringite aguda. Acho que não vai mostrar. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma laringe com laringite aguda. A gente vê ela um pouquinho mais edematizada, beleza? Ela tá inchada, ela tá literalmente com hemorragias aqui, né? Com hemorragia não, petequia, que são... Ela tá com microhemorragias aqui, né? E basicamente isso acontece muito em cantores ou em professores, pessoas que falam muito, pessoas que usam muito a voz, principalmente em tons mais finos, mais agudos, né? E é bem incômodo assim, deixa a pessoa rouca, tem que tomar anti-inflamatório e tudo mais. Aí, beleza, pessoal, basicamente isso é laringe. Depois da gente falar de laringe, a gente vai ter a continuação das vias aéreas inferiores, que vai ser a nossa traqueia. Vamos ver que horas são. Vamos continuar aqui que tá legal. Isso da vias aéreas, vamos lá.
Depois da laringe, a gente tem aqui a continuação das vias aéreas inferiores, que vai ser a traqueia. A traqueia ela vai estar formada por anéis de cartílago, que eles não vão ser anéis assim, eles são anéis em formato de C, beleza? Formados de cartílago e hialino. E esse cartílago, como ele tem formato de C, as duas pontas desse C vai estar conectada aí por músculo liso, que quando contrai, vai diminuir o diâmetro da traqueia e quando relaxa, ele vai aumentar o diâmetro da traqueia. A contração da traqueia, ela é ativada pelo sistema parasimpático e a relaxação dela, com aumento de diâmetro, é ativada pelo sistema simpático. Beleza? E, basicamente, a traqueia ela vai começar em C6, mais ou menos, em C6, né, que é mais ou menos a mesma altura onde começa o esôfago, e ela vai até mais ou menos T5, T6, assim. Ela tem mais ou menos uns 12 centímetros. Beleza? Em média, assim, num ser humano médio, a traqueia ela tem uns 12 centímetros. Ela vai de C6 a T6, mais ou menos aí. Beleza? E ela está à frente do esôfago, ela está formada por esses anéis aí. Esses anéis estão ligados entre si através de membranas. Aqui a gente vai ter pelas mesmas membranas aí, mais ou menos, que juntam os cartílagos da laringe, por exemplo. A gente vai ter membrana, a gente tem aqui a membrana tiroideia, ou tiroióidea, a gente vai ter a membrana cricotiroideia, depois a gente vai ter uma membrana que vai unir... Matheus, Oi. travou. Eu não sei se foi só para mim, mas você estava falando, tipo, os centímetros da traqueia, eu acho. Sim, são 12 centímetros, mais ou menos. Ela vai de C5, C6 até T5, mais ou menos. Beleza? Voltou legal o áudio agora? Agora sim, agora tá de boa de novo. Mas deu uma travada bem. Não tá bom. Acontece. Aí, beleza. Vamos lá, a gente vai ter membranas também, que, por exemplo, a gente vai ter uma membrana que vai ligar o cartílago cricoides ao primeiro anel da laringe. E aí, ligando todos esses anéis, a gente vai ter a membraninha que vai ligando todos esses anéis entre si também. E aí, a traqueia, pessoal, ela vai terminar na carina. A carina, que é a nível de T5, mais ou menos, ela vai ser a bifurcação da traqueia, originando os dois brônquios fuente, ou dois brônquios primários. Esses dois brônquios primários, um direito e um esquerdo, vai ser um para o pulmão direito e um para o pulmão esquerdo. Beleza? Por isso que são brônquios fuente, porque esses brônquios são a fonte de todo o ar que vai para um pulmão inteiro, né? Existe uma coisa sobre as carinas e os brônquios fuente que é muito importante que vocês saibam. Por exemplo, a gente tem aqui a traqueia, né, formada de anéisinhos e tal. Está descendendo. O pulmão. A gente tem uma diferença muito grande entre o brônquio fuente direito e o brônquio fuente esquerdo. O brônquio fuente direito, lembrando que eu estou fazendo um desenho de um ponto de vista anterior. Esse aqui é o lado direito, esse aqui é o lado esquerdo. Beleza? É como se eu estivesse vendo o paciente de frente. O brônquio fuente direito do meu paciente, tem um diâmetro muito maior, ele é muito mais grosso e ele é muito mais vertical. Beleza? O brônquio fuente direito, ele é mais grosso e ele é mais vertical. O brônquio fuente esquerdo, ele é mais fino e ele é mais horizontal. Beleza? Esse desenho que eu fiz aqui, ele está bem exagerado, mas é para que vocês saibam, para que vocês tenham bem claro na mente de vocês. O brônquio fuente, ou brônquio primário direito, ele é bem mais grosso e ele é bem mais vertical. O brônquio fuente, ou primário esquerdo, ele é bem mais fino e ele é bem mais horizontal. Qual que é a importância disso? A importância disso é que, basicamente, o brônquio fuente direito, ele é quase que uma continuação, ele é quase que uma continuação natural da minha via aérea inferior. Beleza? O brônquio fuente direito, ele é quase que uma continuação natural da minha via aérea inferior. Isso faz com que aspirações, ou seja, quando um paciente ele aspira um líquido ou sólido, quando ele se engasga com alguma coisa, esse corpo estranho, essa matéria aspirada, ela quase sempre, ela vai
fluir para o meu pulmão direito, por causa dessa conformação aqui dos meus brônquios fluentes, beleza? Porque basicamente o meu brônquio fluente direito, ele é quase que uma continuação natural da minha via aérea inferior. Ou seja, objetos, matéria líquida, sólida, aspirada pelo meu paciente, quase sempre vai fluir para o meu pulmão direito por causa dessa conformação dos meus brônquios. Isso é um reparo anatômico, uma estrutura anatômica, uma diferença anatômica muito importante. Beleza? Quase nunca a matéria aspirada vai parar no meu pulmão esquerdo, justamente por essa conformação aqui. Beleza? E aí, continuando, pessoal. Aqui a gente já vai falar dos brônquios que estão dentro do pulmão já. Só que antes de eu falar dos brônquios que estão dentro dos pulmões, eu tenho que falar dos próprios pulmões. Beleza? Só que antes de falar dos pulmões, eu vou ter que falar das pleuras. Os pulmões, pessoal, como vocês já devem saber, os pulmões eles se expandem quando eles enchem de ar e eles se contraem, eles se esvaziam quando a gente faz a expiração. Isso faz com que seja necessário que os pulmões sejam envolvidos por uma serosa. Beleza? Todos os órgãos que se movimentam dentro do nosso corpo estão envolvidos por uma serosa, formando aí as 3 serosas do nosso corpo, que são os 3 P's. A gente já viu o pericárdio no segundo parcial, que é a serosa do coração, porque o coração ele também se expande e se contrai. A gente vai ver agora as pleuras. As pleuras são o saco seroso, são as serosas que vão envolver os pulmões, pelo mesmo motivo, porque os pulmões eles se expandem e se contraem. E a gente vai ter o peritoneu, que vai ser a serosa que vai envolver as vísceras digestivas, porque elas também se movimentam durante a nossa digestão. Beleza? As pleuras, elas vão ser as serosas que vão envolver os nossos pulmões. Toda serosa ela vai ter uma estrutura padrão. A gente vai ter uma serosa parietal e uma visceral. A parietal é mais fibrosa, externa, e ela se fixa a certas estruturas anatômicas. Beleza? Ela tem pontos de fixação. E a gente vai ter uma capa mais interna, que vai ser, no caso aqui, vai ser a pleura visceral. No caso, a pleura visceral, ela vai ser formada por um tecido mais laxo, ou seja, menos resistente, e vai ser associado direto ao órgão que essa serose está envolvendo. No caso, a pleura visceral vai se associar diretamente aos pulmões. E entre essas duas capas, a gente vai ter um líquido, que no caso vai ser um ultrafiltrado de plasma, chamado líquido pleural. Beleza? Esse líquido pleural, que vai estar entre as duas capas dessa pleura, a capa parietal e a visceral, esse líquido que vai ficar nesse espaço aqui, ele vai manter como se fosse um vácuo, como se fossem 2 folhas de vidro que tem líquido entre elas. Beleza? Essas folhas de vidro, elas conseguem deslizar entre si, sem gerar atrito, beleza? Sem gerar atrito, e como se fosse para lubrificar. E ela também consegue... Só que esse líquido vai gerar um vácuo que não vai permitir com que essas folhas se desgrudem aí. Beleza, pessoal? Então, basicamente, essa vai manter uma pressão aí. Essa é a palavra, pressão. Vai manter uma pressão entre essas 2 folhas. Que, no caso, a pressão pleural, ela vai ser muito importante porque é a pressão pleural que vai possibilitar a expansão dos nossos pulmões, né? E automaticamente a oxigenação do nosso sangue. Beleza? Ou seja, esse espaço que fica entre a pleura parietal e a visceral, chamado espaço pleural, é o espaço que vai estar ocupado pelo líquido pleural. E em casos patológicos, esse espaço, por exemplo, se eu tenho um traumatismo no meu tórax que fura o meu pulmão, o gás que eu estou inspirando do meu pulmão, ele pode escapar por espaço pleural. E esse gás, como ele não pode sair, porque imagina uma bexiga que furou. O nosso pulmão ele também tem fibras elásticas, então ele vai trabalhar como se fosse uma bexiga. Imagina uma bexiga que furou. Esse gás sai, mas esse gás não entra de volta da bexiga. Entende? É como se fossem meus pulmões. Se existe um traumatismo no meu pulmão, o meu pulmão vai furar e vai vazar gás. Esse gás ele vai acumular no espaço pleural, entre a pleura parietal e visceral. Como esse gás ele só sai dos pulmões, ele não entra, esse gás ele vai colapsando o meu pulmão. Ou seja, ele vai cada vez mais oprimindo o meu pulmão, fazendo com que o meu pulmão não consiga mais
se encher de ar, formando assim um pneumotórax. A gente tem aqui, ó. A gente tem algumas patologias aqui chamadas onde existe a ocupação do espaço pleural. A gente tem o pneumotórax, que é quando o gás ocupa o espaço pleural, colapsando o pulmão. A gente tem o derrame pleural, que é quando existe um excesso de líquido pleural, que também vai fazer com que também vai oprimir o meu pulmão. E eu tenho também hemotórax, que é quando existe uma hemorragia que ocupa o espaço pleural, também oprimindo o meu pulmão. Aqui a gente tem um pneumotórax, por exemplo. Aqui talvez vocês possam não estar vendo muita diferença entre o hemitórax direito e esquerdo desse paciente, só que aqui a gente vê, ó, que, por exemplo, o hemitórax direito desse paciente aqui, ele está muito mais escurecido do que o hemitórax esquerdo dele. Por quê? Porque esse paciente aqui, por exemplo, ele está com um pneumotórax direito, porque o espaço pleural direito desse paciente está completamente cheio de ar. O pulmão dele está completamente colapsado, inclusive não dá nem para ver o pulmão dele. Por exemplo, ele também está com um pneumotórax parcial aqui do lado esquerdo dele, porque essa parte aqui mais escura, que está cheio de ar, né, está oprimindo o pulmão dele. Esse aqui seria o pulmão dele junto com a silhueta cardíaca. Deixa eu ver uma outra imagem aqui. Por exemplo, derrame pleural. Derrame pleural. O derrame pleural é um acúmulo de líquidos no espaço pleural, beleza? Isso aqui é um raio-x lindo de derrame pleural. Isso aqui, ó, é um líquido, né? No caso, como é um derrame pleural, é líquido mesmo. Agora, esse líquido aqui poderia ser sangue, beleza? Se fosse no caso de um hemotórax, no caso de uma hemorragia interna aqui do paciente. Esse acúmulo de líquido, como o líquido é pesado, né? Então ele vai para baixo. Então a gente vê aqui o pulmão dele colapsado ali, oprimido na parte superior do hemitórax direito do meu paciente. A gente vê esse acúmulo de líquido aqui. Quanto mais se acumula líquido, mais o tórax, o pulmão do meu paciente, ele vai se oprimindo. E esse líquido, ele não tem para onde vazar, porque ele está sendo acumulado entre a pleura parietal e a visceral do meu paciente. Beleza? Então, ele pode chegar a ocupar todo o hemitórax do meu paciente, formando assim um derrame pleural massivo. Beleza? Então, são patologias aí muito interessantes que estão associadas ao espaço pleural. No caso, em casos de derrame aqui, a gente tem que fazer uma punção, uma toracotomia. No caso, a toracotomia a gente basicamente fura a pleura do paciente para poder sair esse líquido em excesso. E aí a gente põe uma drenagem pleural, e põe um caninho para ir continuamente drenando esse líquido. Beleza? Isso acontece também com o pneumotórax. A gente fura a pleura do paciente para que saia esse excesso de gás aí, para que os pulmões consigam se expandir novamente. Beleza? Então, a solução para isso aqui é basicamente furar para ter algum lugar para sair, né? Toracotomia. Aqui é uma outra imagenzinha, né? A gente tem a pleura parietal, que aqui está colorida em laranja, e a pleura visceral, que aqui está colorida em azul. Em vermelho, perdão. Em azul está o espaço pleural. Beleza? Entre a pleura parietal e a visceral, a gente tem esse espaço pleural que vai estar ocupado por líquido pleural. E é nesse espaço aqui também, entre a parietal e a visceral, que pode se acumular outra matéria. Aí pode ser gás, no caso de um pneumotórax, pode ser líquido em excesso, no caso de um derrame pleural, e pode ser sangue, no caso de um hemotórax. Outra coisa é que a pleura parietal, como ela é muito mais fibrosa, ela vai servir como ponto de fixação dos meus... Ela vai servir como fixação. Beleza? Por exemplo, a gente vai ter aqui uma fixação da pleura parietal com o diafragma. Por quê? Lembrando que o diafragma, ele é o limite inferior da minha cavidade torácica. E o diafragma é o meu músculo da inspiração. É o principal músculo da inspiração. O que acontece? O diafragma, a pleura parietal, a cara inferior da pleura parietal, ela vai se inserir nos centros diafragmáticos. Lembrando que quando a gente estudou músculo aí, a gente viu que a cara superior do diafragma diafragma, ele tem uma cara superior e uma inferior, pessoal. A cara superior dele tem os centros diafragmáticos, aqui, ó.
A cara superior dele tem os centros diafragmáticos, que aqui no meio, na parte mais central, é onde se inserta o pericárdio, que é onde vai se apoiar o coração, e nos centros diafragmáticos laterais é onde vão se insertar as pleuras parietais. E no caso, essa inserção das pleuras parietais no diafragma que possibilita o diafragma com que puxe as pleuras para baixo. E aí a diferença de pressão pleural, esse vácuo formado entre a pleura parietal e a visceral, faz com que se expanda os meus pulmões. Beleza? Ou seja, basicamente o diafragma, ele puxa a minha pleura parietal para baixo, e basicamente ele forma um efeito de sucção dos meus pulmões, que aí os meus pulmões eles vão chupar o ar atmosférico, né, o ar que está fora aqui do meu corpo, vai chupar o ar atmosférico para dentro dos meus pulmões, e aí fazendo assim a ventilação. Beleza? No caso, se existe como eu falei, se existe se a bexiga fura, né? Se existe um trauma aqui nos meus pulmões que faz com que saia o ar, quando eu inspiro, o meu diafragma ele não vai estar puxando, ele vai estar puxando a pleura parietal, só que o ar ele não vai estar servindo para inflar o meu pulmão. O ar ele só vai estar passando pelo meu pulmão e se acumulando aqui no espaço pleural, formando assim o pneumotórax que a gente falou agora há pouco. Beleza? Então, essa pressão, esse vácuo existente entre a minha pleura parietal e a visceral é muito importante, justamente para manter o equilíbrio da pressão pleural, intrapleural. Beleza? Porque essa pressão intrapleural que vai possibilitar a expansão dos meus pulmões. Basicamente é como se eu tivesse uma bexiga aqui, eu pego a boca dessa bexiga e deixo ela fixa. E aí eu puxo o fundo dessa bexiga. Se eu puxo o fundo dessa bexiga, ela vai encher de ar, obrigatoriamente. Agora, se essa bexiga está furada e eu puxo o fundo dela, ela não vai encher de ar, porque simplesmente o ar vai passar através dela. Entende? Então é basicamente assim que o diafragma funciona. Agora a gente fala dos pulmões. Os pulmões, pessoal, a gente tem 2 pulmões, né? Um em cada hemitórax do corpo. A gente vai ter um pulmão direito e um esquerdo. O pulmão direito, no caso, ele vai ter 3 lóbulos, beleza? Separados por cisuras. A gente vai ter no pulmão direito uma cisura horizontal, que separa o lóbulo superior do médio. E a gente vai ter uma cisura oblíqua, que separa o médio do inferior. Beleza? 3 lóbulos no pulmão direito, separados por 2 cisuras. Isso aqui é muito importante, porque os 3 lóbulos do pulmão direito vão ditar a broncosegmentação pulmonar. Ou seja, são os lóbulos dos pulmões, a quantidade de lóbulos deles, que vão conduzir, né, que vão indicar a segmentação dos brônquios dentro dos pulmões, que a gente já vai falar disso daqui a pouco. O pulmão esquerdo ele só tem 2 lóbulos, por quê? Lembrando que o mediastino torácico, que é o lugar onde se encontra o coração, ele é levemente tendencioso ao nosso lado esquerdo do corpo. Ou seja, a presença do coração no nosso mediastino, ele come um pouquinho do espaço do pulmão esquerdo. E, por causa disso, o pulmão esquerdo ele só tem 2 lóbulos, superior e inferior, separado por apenas uma cisura, que é a cisura oblíqua. Beleza? Esses são os 2 pulmões. Lembrando que o brônquio primário ou brônquio fuente direito, ele é muito mais, tem um diâmetro muito maior, ele é muito mais grosso e muito mais vertical. Beleza? Sendo basicamente quase uma continuação natural da nossa traqueia. E o brônquio fuente esquerdo, ele é muito mais fino e muito mais horizontal. Beleza? Ou seja, algum objeto ou líquido ou sólido aspirado, ele tem muito mais probabilidade de fluir para o nosso pulmão direito do que para o pulmão esquerdo. Esse aqui, pessoal, é o íleo pulmonar. Beleza? O íleo pulmonar é a região do... A gente vai começar a estudar órgãos agora, em esplacnologia, a gente tem alguns conceitos de íleo. O íleo de um órgão é a região dele onde entra os tubinhos que vão alimentar esse órgão. Ou seja, no caso, o íleo pulmonar é a região dos pulmões por onde vão entrar os vasos sanguíneos. Por exemplo, a gente tem a artéria pulmonar, a gente tem 2 veias pulmonares para cada pulmão e a gente tem o brônquio fuente. Beleza? Esses tubinhos que vão entrar no meu pulmão, eles vão entrar através de uma região chamada íleo pulmonar. Só que vamos lá, a gente tem o conceito do íleo pulmonar e a gente tem o conceito do pedículo pulmonar.
O ilho pulmonar é a região onde vão entrar os tubinhos. O pedículo pulmonar são os próprios tubinhos que vão entrar nesse órgão. Entende? Então, o ilho pulmonar é a região de entrada do pedículo pulmonar, sendo os pedículos os tubinhos que vão oferecer aí o funcionamento desse órgão. Beleza? Então, a gente vai ter esses conceitos aí, a gente vai ver esses conceitos de novo, quando a gente for estudar outros órgãos, e aí, com a prática, eles vão ficando mais claros. Mas, enfim, a gente tem aqui o ilho pulmonar, a gente tem aqui a cara interna dos dois pulmões, né? Esse aqui é o pulmão direito, esse aqui é o pulmão esquerdo. Basicamente, a gente estava vendo eles fechadinhos aqui, né? E a gente só cortou a parte do mediastino e expôs a parte interna dos pulmões, dos dois pulmões. Aqui a gente tem o ilho pulmonar dos dois pulmões e aqui a gente tem as chamadas impressões mediastínicas. Por quê? Os pulmões, como eles ficam, são os limites laterais do mediastino torácico, os elementos anatômicos que vão percorrer o mediastino torácico, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, vai deixar impressões aqui na anatomia do meu pulmão. Beleza? E essas aqui são as impressões mediastínicas. Por exemplo, eu lembro que a gente lembra aí que no mediastino torácico, aqui por exemplo, pulmão direito. Beleza? Pulmão direito, o que eu tenho no meu mediastino torácico direito? A gente tem aqui a veia cava superior. E, no caso, a veia cava superior, ela vai encostar no pulmão aqui e deixar uma impressão dela. Beleza? A gente tem a veia cava superior, a gente tem a impressão aqui da aurícula direita do meu coração. Ou seja, essa aqui é a impressão da aurícula direita, essa é a impressão da veia cava superior. A gente tem uma veia aqui, ó, desembocando na veia cava superior. Qual que é a única veia que desemboca, que forma um arco cavalgando no brônquio fluente direito e desemboca na veia cava superior? É a veia ácigus maior. Ou seja, essa aqui é a impressão da veia ácigus maior, beleza? É a impressão do cajado da veia ácigus maior. No pulmão esquerdo, o que a gente tem no mediastino torácico esquerdo? A gente vai ter aqui o arco aórtico, por exemplo, que é o arco que é formado cavalgando no brônquio fluente esquerdo, que é justamente esse brônquio aqui. Então, a gente vai ter a impressão do arco aórtico, inclusive com a impressão também das 3 ramas do arco aórtico. Essa aqui é a impressão do tronco braquicefálico, essa aqui é a impressão da veia carótida primitiva esquerda, e essa aqui é a impressão da veia subclávia esquerda. Beleza? Então a gente tem... E aqui, no caso, vai ser a impressão do meu coração esquerdo, né? Vai ser a impressão da minha aurícula e ventrículo esquerdo. Beleza? Então a gente tem essas impressões aí na cara interna dos pulmões. Para a gente saber as impressões, a gente tem que ter uma noção melhor de mediastino torácico. Eu aconselho que vocês revisem mediastino torácico. E aqui a gente vai ter o ilho pulmonar. A gente tem que saber, pessoal, em questão de ilho pulmonar, quais são os caninhos que vão entrar aqui no ilho pulmonar para saber reconhecer, tanto no prático quanto no teórico, também é perguntado, qual é a conformação dos vasos e do brônquio primitivo, como é que é formado aqui no pulmão direito e esquerdo. Lembrando que na circulação pulmonar, a gente tinha lá o coração, a gente tinha a aurícula direita, que recebe todo o sangue desoxigenado, manda para o ventrículo direito, que o ventrículo direito, durante a sístole, ele vai expulsar o sangue para a artéria pulmonar. A artéria pulmonar se bifurca, uma para cada pulmão. Logo, a artéria pulmonar, ela vai entrar no ilho pulmonar, uma em cada pulmão. Beleza? A artéria pulmonar, como ela se bifurca, é uma para cada pulmão. Logo, essa aqui é a minha artéria pulmonar, colorida em azul, porque ela está levando sangue desoxigenado. Beleza? Essa artéria pulmonar, depois de bifurcar, entrar uma em cada pulmão, que ela entra aqui no ilho pulmonar, esse sangue vai ser oxigenado a nível alveolar e vai voltar 4 veias pulmonares para desembocar as 4 veias pulmonares na minha aurícula esquerda. Inclusive, é por isso que a minha aurícula esquerda tem formato de mochilinha, porque são 4 veias pulmonares. São 4 veias, 2 de cada pulmão. E elas levam sangue oxigenado. Ou seja, tem que sair 4 veias, 2 de cada pulmão. Ou seja, essas aqui é uma veia pulmonar, e essa aqui é outra veia pulmonar do pulmão direito. Isso aqui é uma veia pulmonar, essa aqui é outra veia pulmonar do meu pulmão esquerdo.
E, obviamente, tem que entrar o ar por algum lugar. Então, esse aqui é o brônquio primário, o brônquio fuente, beleza? Esse aqui é o brônquio, do brônquio fuente direito, e esse aqui é o brônquio fuente esquerdo. Então, essa é a conformação do íleo pulmonar direito e esquerdo. Dá para ver que eles têm uma conformação diferente, o direito e o esquerdo. Beleza? Para que vocês consigam reconhecer, porque no prático ele não vai estar colorido, né? Então, é bom que vocês saibam reconhecer o que é o que, porque eles podem pintar uma veia pulmonar, uma artéria ou até o brônquio pulmonar. No prático, a gente só vê um monte de cano entrando no íleo pulmonar e às vezes não dá para reconhecer bem. Saibam que as veias pulmonares, elas sempre são mais inferiores no íleo, beleza? Isso nos dois pulmões, isso é uma regra que se aplica aos dois pulmões. As veias pulmonares sempre são os caninhos mais inferiores, beleza? Dá para ver aqui tanto no pulmão direito quanto no pulmão esquerdo, que elas são os caninhos mais inferiores. O brônquio, ele sempre é mais posterior. Ou seja, essa aqui, lembrando que era um pulmão assim que a gente abriu para ver. Essa aqui é a parte posterior do pulmão direito, essa aqui é a parte posterior do pulmão esquerdo. Ou seja, os brônquios, eles são os caninhos mais posteriores possível do meu íleo pulmonar. Beleza? Os brônquios primários, os brônquios fuente. Eles são os mais